Oi, gente. Bom, hoje é um toma café e fala, mas não é de manhã, são 5 horas da tarde e eu tô tomando meu café, mas beleza. Esses são os vídeos do Lido do mês de março. Eu não vou me alongar muito sobre um livro que vai ter uma resenha especial pra ele, que é o It a Coisa, né? Eu vou começar logo falando dele porque eu acho que demora menos, vamos dizer assim. É, eu li Tia Coisa, terminei já. Eu tô assim, esse livro tá emprestado, só que eu vou gravar logo o conteúdo que eu tenho que gravar a respeito dele. Aí depois eu envio pra pessoa pra quem eu emprestei. Mas assim, eu vou falar melhor no dia que eu for fazer esse vídeo, mas uma top melhores experiências assim literárias, porque começou com uma leitura coletiva, depois virou uma leitura pessoal, né? Porque eu não continuei a leitura coletiva. É, e é basicamente isso. E realmente tem um. Eu tô assistindo os dois filmes, né? Eu não terminei o segundo ainda. E eu gosto muito do vídeo do Whindersson Nunes quando ele. Eu assisti Tia Coisa. Eu amo esse vídeo, vou deixar linkado aqui. Mas também vai estar no vídeo da resenha dele, tá? Por que eu vou fazer uma resenha só pra ele? Porque, primeiro, é um tijolo, tem 1102 páginas. Então acho melhor e mais justo até com isso. Ele ter um vídeo só pra ele. Beleza, vamos pros outros leads. Um dos livros que eu acabei nesse mês foi O Processo do Kafka. E o processo eu descobri porque eu tenho esse livro aqui em casa, que é o 50 clássicos que não podem faltar na sua estante. E eu já meio que tinha ideia de que era um livro inacabado do Kafka. E depois, assim, que a gente vê que ele não queria, né, que publicassem as coisas dele depois que ele tivesse falecido, a gente entende até um pouco do perfeccionismo do Kafka, porque começou uma briga de cachorros. O final, ele é muito abrupto. Ele é muito, assim, seco. Parece que realmente interromperam o livro no meio. Sabe quando as coisas meio que não fazem sentido de o penúltimo capítulo pro último? Parece que precisava de um meio, assim, pra dar um negócio, assim, sabe? Também não sei se era um rascunho do. Essa parte eu vou dever mesmo, fonte voz da minha cabeça fanfic. Não sei se o Kafka pensou no primeiro final, pensou nesse final, né, que tem aqui, rascunhou, escreveu, mas tipo, provavelmente não sei se ele achou depois que poderia escrever outra coisa. Então, assim, mas o que ele deixa registrado, né, que ele não quer que as coisas que ele deixou escrito e que não foram publicadas até a morte dele, ele quer que não vejam a mesma luz da publicação. Mas sabe, o que se fala do processo? O processo fala do processo, mas assim, qual é o processo? É o processo que o protagonista sofre? Ou é o processo que o protagonista sofre mentalmente? Processo jurídico, né? Que ele sofre ou o processo mental? Porque o que acontece? Nós temos o K, o Joseph K, e ele trabalha num banco. Ele é bancário e esse dia começa, né, que ele é acordado por oficiais de polícia mesmo na casa dele. Infelizmente, né, tem uma situação aqui no Brasil que, se você vê notícia, né, aconteceu que um grupo de policiais invadiu uma casa, parece que eles viram o endereço errado. Eu falo assim, tá, gente? Parece que eles viram o endereço errado e entraram na casa usando toda a força delicada, né, do aparato, né, de punição da polícia. Mas resumindo, do aparato policial. Resumindo, o cara acorda e tem dois oficiais, né, de polícia no quarto dele, comendo o café da manhã dele, né, mandando ele, tipo, mano, acorda aí, te veste aí. Ele só fala assim, olha, tu tá sendo processado, mano, é isso aí. Ele, mas sim, processado por quem, por quê, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, né. Aí ele, não, a gente não sabe de nada não, mano, só te vira aí, a gente só tá te comunicando as coisas, né. E assim, era no dia do aniversário dele, eu que péssimo presente, né. E toda a situação que se desenrola, ou que se enrola, né, é mais isso. Eu acho que o processo, ele não é um livro que se desenrola, ele é um livro que se enrola mais conforme ele é escrito. Não, isso não no sentido de ser ruim, nem nada disso. É porque a história vai ficando mais complicada, né? O que acontece? O cara, no auge da sua boa vontade, também da sua, né, vou tentar saber o que tá acontecendo, ele tenta, né, descobrir o que tá acontecendo, por que ele tá sendo processado. E ninguém sabe explicar pra ele. Tipo, mas tipo, é aquele negócio de, é assim mesmo, todo mundo é processado, mano, só aceita. E conforme ele tenta se justificar, assim, se justificar de uma coisa que ele nem sabe, ele tenta falar, olha, ele tenta falar, por que vocês estão me processando, isso é indevido e tal. E isso vai tornando ele mais suspeito. A gente não sabe o porquê que ele, né, tá sendo julgado. E é ele tentando ele tentando fugir, na verdade, do processo, né? Porque quanto mais ele avança nessa questão do enrolado do processo, mais ele vai perdendo a segurança nele mesmo, né? E o fato de começar no dia que ele, né, faz aniversário, que é o aniversário dele de 30 anos,
fica mais, assim, aquele negócio... Parece uma analogia pra vida adulta, que quanto mais a gente se enrola na vida, ou se desenrola, algumas pessoas se enrolam, né? Outras se desenrolam na vida, mas... quanto mais a gente avança, mais a gente vai perdendo, sabe, essa segurança de coisas. Ou também perdendo a noção do que a gente tá fazendo, né? Porque o Kai, em algum momento, a gente percebe que ele faz as coisas porque é aquele script, né, da vida. Você fica grande, você tem que trabalhar, você tem que se manter. E é aquele negócio de que ele não sentia que vivia, né? Né, tem umas frases aqui que eu marquei que eu tava lendo no centro cirúrgico, né? Muito desse livro eu li também parte no centro cirúrgico, enquanto eu esperava as mastectomias começarem. E teve uma que, assim, eu me controlei porque o cirurgião tava na minha frente, né, esperando pra começar também, mas eu tava lendo, eu tava querendo chorar. Gente, eu sou só uma garotinha kafkiana. Agora eu entendi o porquê que falam. She's just a sad girl, she's just a Kafka character. Ela é só uma garotinha que gosta de Kafka. E infelizmente, acho que todos nós temos nosso momento de se ver como um protagonista de Kafka, né? Porque tudo nele é meio absurdo, né? Por exemplo, Metamorfose, que eu já li. Esse livro é da mesma coleção, né? Que eu comprei, se eu achar, vou deixar a foto aqui. E assim, é tudo muito esquisito, mas a vida é esquisita, né? Acontecem coisas com a gente que, assim, mano, como é que isso tá acontecendo comigo? Eu tive muito isso. Eu me pego pensando, nossa, isso aconteceu comigo, né? Cara, que bizarro. E é isso, sabe? Sei lá, muito esquisito. E basicamente o livro é ele tentar entender o processo, né? Que ele tá passando, mas qual processo? E ele recebe ajuda, né? Ele contrata um advogado, muito porque o tio dele, tipo assim, mano, vai viver, vai fazer alguma coisa, tu não tem que aceitar ser processado assim, não. Né? Chega a pessoa adulta, né? Que vem e dá orientações e que às vezes essas orientações desorientam a gente, né? Porque chega um momento em que a gente tá atordoado. Então vem esse tio, tenta ajudar na maior das boas vontades. E esse advogado, que assim, não parece que ele esteja trabalhando no processo do Kafka, mas ele, tipo, fica dando orientações pro Kafka, né? Pro K. E, resumindo, assim, gente, é um livro que é mais esse negócio de se identificar com esse homem, sabe? Porque a gente fica assim, olha pra ele, e às vezes a gente olha pra nossa vida e a gente, cara, por que eu tô fazendo essas coisas que eu faço, né? Por que eu continuo insistindo nesse emprego? Capitalismo tardio, né? A resposta, preciso trabalhar, preciso ter dinheiro. Ou melhor, eu preciso ter dinheiro, por isso eu vou trabalhar, né? E é um negócio, assim, bem reflexivo às vezes, sabe? Kafka, eu acho que ele consegue tirar uma situação absurda de você acordar sendo um inseto, não necessariamente sendo uma barata. Ou você acordar com com um exposed no Twitter que ninguém sabe e ninguém quer te dizer, ou ninguém sabe te explicar o porquê que você tá sendo, né, cancelado no Twitter. Agora X, né? Né? E agora o dono do X, né, sendo cancelado na própria plataforma. Cancelado até de pisar aqui, né? Mas tudo bem. Eu espero que seja, porque eu não tenho Twitter, então assim, pra mim tanto faz. E vamos pros próximos livros. Fala de livro Cume. Tá, vamos lá. O outro que eu li foi Tese dos D'Urbervilles. E, gente, que livro triste, viu? Mais um de Thomas Hardy. Até perguntei, será que ele tem algum livro mais convencional? Não assim que eu não gosto dos finais tristes do Hardy, porque eles são a realidade, né? Mas nem todo mundo tem um final feliz, né? Infelizmente. E... mas será que ele tem algum livro mais convencional, assim? Ou todo mundo já começou na pauleira da tristeza, sabe? Mas resumindo é isso. A história de Tess é a história da Tess D'Urberville, porque D'Urberville é o sobrenome do primo dela. Primo dela. Mas tá, o que acontece? A Tess é essa menininha de seus 15 anos no começo do livro. A família dela tem a infelicidade de descobrir que eles são, não vou dizer herdeiros, porque se tivesse herança era bom, né? Mas eles descendem, no caso o pai dela descende de uma grande família da Normandia, que tinha muitas terras, muitas posses, muito dinheiro. E essa família foi se extinguindo ao longo da vida até sobrar só o pai dela, né? E ela e os irmãos dela. Mas o que acontece? Os pais até são pais muito complicados. O pai vive bêbado. O pai malmente trabalha. Quando ele tá bem, ele trabalha. Quando ele tá bem, assim, bem, né? Porque quando ele tá bem, mais ou menos, ele não trabalha, não. Só que assim, eles têm, sei lá, não sei quantos filhos, sabe? Não tem só a Tess, tem vários filhos. E aquela questão de até sempre precisou estar reparando numa criança, reparando no menino. Mas até dentro dessa realidade ela tem o mínimo, sabe? De uma vivência de uma menina de 15 anos nessa época. E o que acontece? A Tess, esse pároco, né, conta pro pai dela. E a brilhante ideia do pai dela? Vamos mandar a Tess lá pra cidade desse menino, desse primo, dessa família, desse lado da família. Aí a gente pergunta se eles querem se casar com a gente, se eles querem manter as propriedades da família. Aí, que propriedade que tu tem, nem a casa que tu tem é tua, homem.
sabe? A única propriedade que ele tem é sobre os filhos, sabe? Ele não tem propriedade nenhuma, sabe? Então, é isso. Aí ele manda a menina sem eira nem beira, né? Tudo já começa dando errado nessa viagem que a Tess vai pra essa casa, essa cidade desse primo, desse outro lado da família. Tudo dá errado. Tudo com relação à vida da Tess dá errado. A partir do momento que o pai descobre essa porcaria dessa notícia. E ela vai pra casa desse primo, desse lado da família. Esse primo abusa sexualmente dela, né? Infelizmente. Ela, infelizmente, engravida também desse ato. E ela acaba tendo um bebê que também vem a falecer um ano depois, assim. Ele não nasceu morto, mas ele vem a falecer em algum momento porque ele ficou doente e ele não aguentou, né, as crises que ele tava tendo. E o que acontece? A vida da Tess, depois desse primo, dali pra frente foi só pra trás. Porque a Tess se achava culpada, né, do que aconteceu a ela. Então ela não se achava digna, tipo, que as pessoas tivessem pena dela, que as pessoas quisessem ajudá-la, que as pessoas quisessem estar perto dela. Não é à toa que, em algum momento, né, ela vai trabalhar, ela sai da casa desse primo, né, obviamente ela vai trabalhar na propriedade de outro cara, que se chama Angel Clare. E ele meio que se apaixona por ela, sabe? Ele é um fazendeirozinho, ele não é grande, assim, um grande fazendeiro, ele é um pequeno fazendeiro. E ele meio que se apaixona por ela. A família do Angel tinha aspirações, né, religiosas. O pai queria que ele fosse pastor, queria pagar a universidade pra ele fazer isso, mas assim, o menino nunca quis, ele queria ser menino da terra, ele queria ser agroboy, né? E ele foi, assim, viver a vida dele no campo. Aí a Tess começa a trabalhar, ele começa meio que, né, se pegar nela, se apaixonar e, assim, ele pede um casamento. Só que ela acha que ela não deveria se casar com ele porque ela, tipo assim, ela vive meio que assim, dá a entender. Eu não lembro se ela fala com essas palavras, mas é aquele negócio de eu tenho defeito, sabe? Eu sou uma mulher defeituosa. Eu não sirvo pra você. E isso é o que mais pega, sabe? Porque dói muito ouvir a Tess falar disso. Porque ela nunca superou essa questão do abuso, né? Que ela sofre. E. Mas é aquela, né? A mulher é considerada culpada de quase tudo. E é muito triste ver o quanto que ela se submete a situações degradantes com pessoas, né? No relacionamento dela com as pessoas. Porque ela acha que não merece, sabe? E viver situações bobas, né? Não é à toa que ela quer ser honesta com esse rapaz, né? Que pede ela em casamento. Ela conta pra ele na noite de núpcias que ela, né, sofreu. E ele fica com raiva dela. Onde já se viu, né? Só que assim, depois disso tudo, a história vai se desenvolvendo e a Tess também vai criando assim um comportamento que também a gente vai achando um pouco insuportável, porque ela faz tanta merda, literalmente, tipo, ela faltou aí um pouco, né, eu não vou dizer inteligência emocional, mas faltou aí um pouco de base emocional pra ela conseguir ter respostas melhores, né? Por exemplo, a gente lendo o livro, a gente pensa, não casa com esse macho. É só um, tipo assim, é um esquerdo macho, né, do 1800. É um esquerdo macho. Não casa, tipo assim, sabe? Não dá moral, né? Esse primo volta, né? Tenta, ele meio que tem um momento, né, de reflexão que ele fica, meu Deus, eu fiz muito mal pra Tess. E aquela coisa, né, de que ele se converteu, tá, gente? Entre muitas aspas. E ele tenta reparar o que ele fez com a Tess. E, assim, gente, a Tess é incrível o quanto que, assim, tudo dá errado. Todos os protagonistas, né, de Thomas Hardy, todos eles, tipo, a situação fica só complicada. A cada capítulo, a cada momento da vida, né, porque esses romances do Hardy, eles meio que são romances de formação, né. Porque eles pegam a maior parte da vida da pessoa. E a maioria deles também morre jovem, né. Pelo menos os que eu li até agora, eles morrem jovens. E, assim, daí pra frente foi só pra trás. Sério, sempre tem um momento da narrativa que, a partir dali, daqui pra frente é desgraceira, é ladeira abaixo, é o mundo caindo, desabando em cima da cabeça do personagem. E ele lá. É isso aí mesmo, né, gente? Mas resumindo, o que acontece? A Tess comete um ato ilícito, eu ia falar ácido, um ato ilícito, e infelizmente a pena para o que ela fez era a pena capital. Eu já dando spoiler do final, né? Mas assim, é muito triste porque com relação ao filme, né? Eu assisti ao filme o do. Olha a coincidência, né? Triste. Eu assisti ao filme da versão que é com a Brooke Shields. E. Isso mesmo, a Brooke Shields. E o Roman Polanski como diretor. Eu não sabia que o Roman Polanski era o Roman Polanski na época, né? Então, assim, assisti na inocência. E.
eu lembrava, conforme eu fui chegando no final, eu fui lembrando, eu acho que vai acontecer isso com a Tess, né? E tal, e infelizmente é isso que acontece. Mas resumindo, eu acho engraçado que o final do Thomas Hardy, dos livros do Hardy, são sempre assim. É previsível, no sentido de que a desgraceira vai estar num nível assim absurdo. Mas que é assim mesmo. É sempre o mesmo final pra todos os protagonistas. Mas resumindo, gente, é um livro muito triste. Né? Mas é um bom livro. Eu só acho os livros do Hardy extremamente grandes. Eu acho que às vezes ele poderia ter economizado um pouquinho nas histórias. Acho realmente extremamente grandes. Tá bom, vamos pro último livro, né? Eu finalizei 4 livros esse mês. Também vou fazer uma atualização de leitura, mas quando eu terminar de falar disso aqui. Eu li 4 livros, só que eu só vou falar de 3, né? Porque o It a Coisa vai ficar pra um vídeo só dele. E o terceiro, barra quarto livro que eu terminei foi O Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren. E, gente, o que acontece? Eu não curti muito esse livro, não. Eu achei muito cringe. A história não é de todo ruim. Na verdade, é até boazinha, sabe? É um romancezinho adolescente. Mas, obviamente, eles não são adolescentes o livro todo. A gente tem dois planos, né, temporais aqui passando. Nós temos o plano temporal do passado e o de 11 anos depois, que no caso era o presente. E... Ai, gente, assim, é uma história muito esquisita, mas que eu vou tentar resumir, porque, assim, eu senti tanto cringe lendo esse livro que eu fico pensando nos momentos que eu tive cringe. Eu nunca tive cringe lendo um livro. E olha que eu sou millennial, eu sou acostumada a ver umas coisas muito esquisitas, mas esse livro me deu muita cringe. E, resumindo, é a história da... Esqueci o nome dela. Macy. É a Macy, ela é residente em pediatria. Eu li porque eu recebi, tipo assim, vou ler esse livro porque eu li a sinopse e era residente em pediatria, eu vou ler. Não é porque eu gosto de pediatria. Aí fui enganada, tá enganando o cliente, fui enganada, fui traída. Resumindo, tem a Macy, ela é uma residente de pediatria, né, no presente. Ela tá terminando a residência. E ela ela entra num café, né, pra comprar um café pra ela. Redundante, né? E ela encontra o ex-namorado dela, que também era o primeiro amor dela, né? E o primeiro melhor amigo, o primeiro namorado, o primeiro tudo da vida dela, que é o Elliot. E ela tem um momento catártico, né? Porque ela se pega com 20 e poucos anos já na vida e ela percebe que até agora ela não tem consciência, né? Basicamente os livros que eu li tem um pouco disso, né? Desse componente, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? Não sei. Ela se pega pensando, cara, eu vivi até agora, mas o que eu fiz da minha vida desde que esses eventos, né, que a morte da mãe e a morte do pai, né, aconteceram. Só que quando a mãe morreu, ela era muito jovem, ela tinha uns 12 anos, 11. Mas tinha o pai. Essa mãe e esse pai tinham um relacionamento muito forte, né, muito aberto. E recheado de comunicação, acho que é uma das palavras assim que dá pra usar pra caracterizar isso. O relacionamento deles era forte porque eles se comunicavam muito bem. Então, antes de morrer, a mãe dela morreu de câncer, então ela teve tempo, né, pra pensar também, tipo assim, eu vou morrer e a Macy vai passar por tudo isso sozinha, né? Sem uma mãe, né? Do que é ser adolescente, do que é ser uma mulher, né? E ela vai passar por tudo isso sozinha, só tendo o pai, né? E o pai não entende as coisas como uma mãe entende uma filha, ou deveria. E ela escreve pra Macy, né, tipo, várias cartas onde ela deixa, né, tipo, filha, se você passar por tal situação, tipo, dando conselhos mesmo. E essa mãe vem a falecer e é o primeiro grande trauma da vida da Macy, né, se ver sozinha, ser criada por um pai, né. E o pai dela também era um bom pai, ele era bem atencioso, ele realmente tentava cuidar da Macy, ele não era só um pai de imagem, né, só de título. E o que acontece? Depois disso, né, o pai resolve que era bom mudar um pouco os ares, né, pra tirar um pouco aquele clima, né, aquele climão de luto, né, tanto dele quanto da filha, né, que não é muito saudável crescer assim, muito intocado dentro de si mesmo durante muito tempo. E ele leva a Macy pra passar umas férias, né, numa outra região, né, do país. Eles compram uma casa lá, então no verão eles vão pra lá e tal. E é lá que ela acaba, né, fazendo amizade com os vizinhos, né? Um desses vizinhos é o Elliot, convenientemente da idade dela, né? Que morava na casa ao lado. E eles dois gostavam de ler. Eles chegam na casa, né? Tipo, acabaram de comprar. E ele tá lendo escondido lá dentro, porque ele gostava do clima daquela casa, né? Do ambiente daquela casa. E ele ficava sempre lendo no mesmo armário, sabe? No closet, né? Que tinha na casa. E ele gostava de ficar lendo lá dentro.
porque era silencioso, tipo, ele conseguia fazer as coisas dele, né? Porque o Elliot, ele tinha uma família um pouco grande. Ele tinha também vários irmãos. Então, ele gostava de ter a rotina dele sozinho. E eu vou tentar explicar de uma forma, né, que dê pra entender. Porque são duas linhas narrativas, né? E eles vão desenvolvendo essa amizade. Em algum momento essa amizade vira outra coisa. Só que assim, eles eram os primeiros um dos outros. Então acaba que eles tentavam, eles se desafinavam em algumas coisas, mas eles tentavam se comunicar pra ver se, né, eles conseguiam estar alinhados, né, com o que eles queriam pra eles como pessoas em um relacionamento. E o que que acontece, né? O Elliot, ele tem um jeitinho um pouquinho arrogante, sabe? Ele é aqueles meninos que, ai, porque eu gosto de ler, ai, que não sei o que e tal. Ele se achava o último biscoito, né, do pacote. Mal sabe ele que o último biscoito do pacote sempre vem quebrado. E, assim, ele se achava muito, ele era muito arrogantezinho, ele dava umas faladas, assim, na Macy, como se, assim, ai, porque você não leu esse livro, sabe? Então você não pode falar isso. Ai, porque não sei o que, o livro que eu tô lendo, sabe? Ai, meu Deus, eu odeio esse tipo de gente. Eu já tava assim, como é um livro adolescente, eu até pensei assim, eu vou relevar, porque eu acho que, né, eu acho que eles podem fazer isso, sabe? Você ter 15, 16 anos, ser meio chato e achar que você sabe de tudo, que você não precisa aprender mais nada, que você é o dono da razão. Eu acho que é o momento de você se enganar, assim. O problema é quando você tá assim com uns 30, né, meu querido? Pelo amor de Deus, né? Aí você é um insuportável. Aí vai crescer, né? Vai crescer, né, pra cabeça, porque pra cima não dá mais. E, resumindo, eles têm alguma coisa, eles têm um término mal resolvido, cheio assim de não entendi o que aconteceu. 11 anos depois, eles se reencontram nessa fila do café. E a Macy começa a pensar assim que ela, mano, o que que aconteceu naquela época? Por que que eu não falo mais com o Elliot? E ela começa a se pegar pensando, e se ela largasse tudo por ele de novo, entendeu? Aí eu, ai meu Deus, sabe? Começou a me irritar. Eu, menina, tu não sabe mal da tua vida e tu quer saber dar conta da vida do outro. E é, ela tá noiva de um cara, né? Ele é pelo menos 10 anos mais velho que ela. E ela tem uma relação, assim, com ele um pouco. Freud gostaria de. Freud veria nisso, olha, né? Freud gostaria de você, provavelmente, mas. Então, ela tem uma relação, assim, que ela vê que ele tem uma filha, né, pequena. Então, ela meio que se vê nessa filha em algum momento, mas ela se relaciona com o pai dessa menina. Então, assim, é tudo meio esquisito às vezes. Assim, não julgo, né? Porque todo mundo tem problema aí com o pai, né? A maioria tem problema com o pai. Então, né? Eu deixo aí você, né, ter seu momento, né, de imaturo. Todos nós já passamos por isso. Só que, assim, é um relacionamento que não tem afeto, não tem, assim, eu vou dizer amor. Porque, não sei, eu tô numa fase assim que eu tô meio descrente, gente. Desse tipo de coisa, mas tudo bem. Aí, ela, assim, ele. Sabe aquele negócio de, bora ficar junto? Sabe? Eu não quero ficar só, tu também não, bora ficar junto. Foi meio que assim que ela começou a namorar e resolveu casar com esse homem. Aí, assim, é esse rapaz, né, esse ex dela, voltando pra vida dela, eu tá vendo? Se ex fosse bom, não era ex. Aí ele voltando pra vida dela e trazendo consigo todo esse ar, né, de muita segurança, né? Segurança até demais. Que ele sempre teve, né? E fazendo a Macy repensar a vida dela. O que que aconteceu, o que que não aconteceu, o que de fato aconteceu, né, pra gente chegar nesse ponto. E é assim, é a Macy tentando, né, ser igual todas nós, né, jovens de 20 e poucos anos, tentando dar conta da própria vida. Eu vou falar logo no final, porque assim, o que que acontece? Tem um momento, quando eles ainda são adolescentes, de que a Macy chega, assim, de supetão, ela resolve pegar o carro e ir onde o Elliot tá. Porque ela quer muito ver ele, ela não consegue esperar uma semana pra vê-lo. Ela vai, chega e ele tá numa festa e ele tá muito alto em dorgas. E dá-se a entender de que houve ali uma traição, né? Que ele tava com outra garota, ele tava nu. E a garota também, só que ele tava meio apagado. Meu não, ele tava apagado. E a outra garota também. Então, não se sabe o que aconteceu. Muita coisa esquisita, na verdade, né? Me deu muito cringe por isso, esse livro. Porque tem muitos momentos assim, muito, mano, o que que tá acontecendo? E ela sai dessa casa onde estava tendo essa festa e ela sai correndo e o pai dela fica preocupado e acaba, né, tipo, encontrando ela porque ele sabia onde é que ela tava. E eles voltando pra casa, a Macy toda assim alterada, falando, meu Deus, ele me traiu, ele tava lá com outra, com aquela menina, tipo, era uma garota com quem o Ed já tinha tido um namorico, né, um rolê, um flerte, um xiste. E
ela tava, assim, consternada, né? Porque foi a primeira vez, assim, que o coração dela foi partido de uma forma tão abrupta. Foi partido, né? Tirando a questão amorosamente, né? Tirando a questão da mãe. E ela e o pai acabam sofrendo um acidente. E o pai dela falece. Meio que dá-se a entender que a culpa da morte dele é do Elliot, sabe? Na cabeça da Macy, meio que essa analogia foi feita, sabe? Foi por conta desse palhaço que meu pai morreu. Porque se não fosse esse palhaço estar me traindo, ou se não fosse esse palhaço estar, né, drogado por aí, em festa, eu não tinha, né... Assim, eu dá vontade de falar, amor, a culpa é tua, porque tu não segurou teu fogo aí pra você uma semana, só uma semana. Um dia, algumas horas, não ia fazer diferença, sabe? Dá vontade de falar isso, né? Mas a gente não fala. Aí, a né, fica com a boca bem quietinha, assim. Aí, resumindo. Mas isso é criado, né, indiretamente na cabeça, né, da Miss. E o que acontece depois disso? Agora é o final. Eles voltam. Depois de 11 anos separados, eles voltam. Porque o Elliot nunca esqueceu a Macy. Ela sempre foi o primeiro amor dele, sabe? The one that got away. E, resumindo, é isso. E a Macy também, né? Ela nunca conseguiu se relacionar direito, né? Tô que tem uns momentos do livro que ela fala que ela só conseguiu se imaginar namorando de novo, que foi com esse rapaz, esse cara com quem ela tava namorando antes, né? Porque com ele, ela não sentia que era errado. Com todos os outros caras, ela sentia que era. O que é muito esquisito, porque o cara já era pai, né? Não dizendo que não deva, né? Mas assim, Freud gostaria desses papos, sabe? Não vou mentir. Achei uma coisa muito freudiana esse livro. E Freud explica. E eu fico assim... Por isso que eu tinha muito cringe, porque pelo menos na minha cabeça funcionam essas analogias, assim. Então eu li, eu ficava... meu Deus, é tanta coisa assim que eu tô tentando processar. Mas resumindo, aí eles voltam e eu não sei, gente, eu achei muito esquisito, porque o final é basicamente, né, a gente sabe que o pai morre porque ele sofreu esse acidente em decorrência de ter que ir lá buscar a menina porque tava, né, transtornada com um chifre. E ela volta com ele. Não, aí depois ele explica, né, que ele não traiu ela, que na cabeça dele aquilo ali ele tava meio drogado, ele não sabia nem que ele tinha nada com a menina. Não tinha feito alguma coisa com a menina. Então, é tudo muito esquisito nesse livro, gente. Quando você chegar no final, dá muito um sentimento de que, cara, tem umas coisas aqui que eu fiquei assim. Se eu pensar mais um pouco, eu chego numa conclusão terrível. Assim, pesadelo, sabe? Resumindo, não gostei muito do livro por isso mesmo, pela história. Mas o livro não é ruim. Mas não funcionou pra mim. Então, é isso aí. Né? Não gostei muito. Eu tava só esperando fazer esse vídeo pra eu tirar ele do meu Kindle, porque eu emprestei ele do Prime Reading, né? Então eu vou devolver, vou só... Nem minhas notas eu acho que eu não vou fazer questão de ficar. Mas resumindo, é isso, gente. Amor e outras drogas... Ou outras coisas... Eu não vi o filme, né? Amor e outras coisas não foi pra mim. Não funcionou comigo. E é isso. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. E no próximo take, no caso, né? Que eu vou falar dos livros aqui. Eu vou até acelerar esse take aqui, porque... falei demais de um livro que eu não gosto. Tá vendo? Tá vendo? Eu ia fazer encerramento. Tá tudo horrível aqui. Mas resumindo, eu ia fazer atualização de leituras, mas o vídeo já tava muito grande. Então eu vou deixar pra fazer atualização de leituras em outro momento. Mas resumindo, é isso. Vou ficando por aqui. Me sigam nas redes sociais. Minhas redes estão aqui embaixo na descrição. Instagram, TikTok. Só não tem Twitter. Mas resumindo, é isso aí. Bom domingo pra vocês.